Agora a gente vai dando continuidade à nosso simpósio, e agora eu queria chamar o professor Gustavo Marcelino Sequara. O professor Gustavo, ele vai apresentar em primeira mão, né, assim, para um público maior, a escala Labirinto, né, que é uma escala para rastreio de indivíduos com autismo entre 2 a 4 anos. Então, o professor Gustavo Marcelino Sequara, ele é doutor em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da UFBA, tem especialização em neuropsicologia, em saúde mental e em estatística aplicada. Ele estuda e faz pesquisas nas áreas de neurociência, neuropsicologia, terapia cognitiva comportamental, avaliação psicológica e autismo. Ele é coordenador do Laboratório de Pesquisas em Neurociência, Emoção, Cognição e Comportamento, que é o NEC, tá? E do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas com Autismo, que é o Labirinto, todos os dois laboratórios presentes na Baiana, né, na Escola de Medicina e Saúde Pública. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Amanda. Agradeço a apresentação, agradeço a atenção de todas e todos que estão presentes aqui nesse congresso. Mais uma vez, é uma honra estar podendo participar aqui dessa mesa com pessoas tão especiais. Para mim é uma honra também ter a possibilidade de apresentar a escala Labirinto, né? A Milena e Daniele me passaram a bola e me convocaram aí para essa responsabilidade. Então, vou estar apresentando aqui para um público em geral, em primeira mão, esse instrumento que vem sendo construído ao longo de alguns anos e, com certeza, tem a contribuição de inúmeras pessoas, a qual, se não fossem, não seria possível todo esse processo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Ainda não aparece para a gente, ainda não. Ok? Não aparece ainda não. Agora, sim, está aparecendo. É só colocar em tela cheia. Isso, pronto, já está aparecendo para a gente. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui, eu vou estar apresentando os dados psicométricos da escala Labirinto. Esse artigo, já adiantando, que ele já foi submetido, mas ainda não foi publicado. Então, os dados aqui que a gente vai estar apresentando vai ser em primeira mão. Ok? Então, assim, antes de apresentar a escala em si, eu preciso agradecer a toda a equipe da validação, que ao longo de todo esse tempo tem investido muito do seu tempo e da sua dedicação para que eu possa estar aqui hoje apresentando esses dados. Então, se eu hoje estou aqui apresentando esses dados, é porque, simbolicamente, tem muitas pessoas que estão me sustentando e eu faço questão, né, de agradecer a todas elas, né, a equipe do Labirinto, aos residentes de psiquiatria, aos estagiários de psicologia, aos estudantes de iniciação científica, que ao longo de todo esse tempo, né, participaram ativamente de todo o processo de validação, de coleta da escala Labirinto e desses dados que eu vou estar aqui apresentando. Provavelmente alguns de vocês que estão aí assistindo, de alguma maneira tem algum vínculo com o Labirinto, ou já podem ter passado, ou estado próximo do nosso serviço. Então, todo esse processo, ele foi feito a partir de muitas mãos, e aí um agradecimento especial a Daniele Vanderlei, como uma das autoras, né, da escala Labirinto, e em especial a nossa Milena Pondé, né, que é a nossa capitã do nosso barco, do grupo de pesquisa Labirinto, que com grande maestria está aqui conduzindo esse congresso para que a gente possa estar aproveitando e trocando de tantas experiências tão marcantes. Então, inicialmente eu queria apresentar, né, fazendo uma pergunta, né, para poder apresentar a escala Labirinto, que é: para que um instrumento padronizado? A escala Labirinto é um instrumento, a ideia é, né, é um desenvolvimento de um instrumento
para o diagnóstico de crianças com autismo. E aí muitas pessoas podem se começar fazendo essa pergunta, né? Para que um instrumento padronizado? E aí alguns elementos, o primeiro deles que eu gostaria de apontar é: um instrumento padronizado é uma forma de você sistematizar um conhecimento. Então imagine que um grande especialista tem muitos anos em uma determinada área, e aquele conhecimento ele adquire muito na prática. Só que muitas vezes, para ele passar para um outro estudante, ou para um outro colega, ou para um outro profissional, para um estagiário que está chegando, muitas vezes é mais difícil, porque todo aquele conhecimento que ele tem, ele foi adquirido ao longo de muitos anos de experiência. Então, muitas vezes, quando a gente faz um instrumento padronizado, a gente tenta sistematizar todo esse conhecimento desses anos e anos e anos de prática. Então, muito do que a escala Labirinto se propõe é tentar sistematizar todo esse conhecimento desses anos de prática, principalmente, né, realizados por Milena e por Daniele, né, clínicas, psiquiatras e psicólogas com grande experiência em autismo, aonde um instrumento padronizado vai, então, tentar cumprir esse papel. Um outro dado importante é tentar, um instrumento padronizado, ele ajuda muito a tentar diminuir a influência de um examinador. Então, no momento da avaliação, você conseguir sistematizar, você conseguir padronizar isso, vai diminuir a influência, principalmente de aspectos da experiência, ou de vieses que esse avaliador possa ter no momento da avaliação. Um outro elemento importante é facilitar o treinamento de novos avaliadores, né, para que a gente possa disseminar esse conhecimento, para que a gente possa treinar novas pessoas. E muito do objetivo da Escala Labirinto é estar ampliando e compartilhando esse conhecimento tão importante para o auxílio diagnóstico, assim como a gente está apresentando hoje aqui vários outros instrumentos que nos ajudam, nos auxiliam para a caracterização e diagnóstico do autismo. E, além disso, também possibilitar uma troca e uma expansão do conhecimento, uma vez que você tem uma linguagem mais comum, você tem uma sistematização de um procedimento, isso facilita, então, com que esse conhecimento que vem sendo produzido para o diagnóstico seja compartilhado e, consequentemente, aperfeiçoado. Só que, para que tudo isso possa estar acontecendo, um processo é bastante importante, que é o processo de validação. Então, o processo de validação que eu vou estar apresentando hoje aqui é uma tentativa de utilizar, a partir de modelos matemáticos, para validar um modelo empírico. O modelo empírico é aquele que a gente observa no dia a dia quando a gente avalia uma criança. Então, muito do que eu vou estar falando aqui hoje são esses dados psicométricos que dão suporte à validação da escala Labirinto. Mas antes disso, antes da gente entrar nos dados em si, eu queria apresentar brevemente a escala Labirinto. Lembrando que a escala Labirinto, né, será disponibilizada de uma forma gratuita, né? A ideia é que diferentes profissionais possam estar tendo acesso à escala Labirinto, e aí eu vou estar mostrando algumas partes dela aqui. Então, aqui é a nossa diagramação, né, da escala Labirinto. Aqui é o módulo que eu vou estar falando aqui hoje, é o módulo para avaliação de crianças de 2 anos a 4 anos e 11 meses. E como é que é essa escala? A escala Labirinto, ela inicialmente, ela apresenta tarefas estruturadas para guiar a avaliação da criança. Então, a gente tem um conjunto de atividades, um conjunto de tarefas, onde essas tarefas devem estar sendo realizadas junto com a criança. Todas essas tarefas, elas são sistemáticas, e elas devem seguir uma certa padronização. Então, a gente tem a atividade A, e a gente sugere quais os brinquedos utilizar para a avaliação dessa atividade A. Então, na atividade A, a gente avalia principalmente a interação social, por exemplo. Na atividade B, a gente sugere um outro conjunto de brinquedos, que nesse caso a gente vai estar avaliando os componentes verbais e não verbais da criança, assim como as atividades C, que vão estar avaliando muito mais os jogos simbólicos. Então, cada conjunto de atividades, elas devem ser estruturadas, onde dentro da escala Labirinto, a gente descreve sistematicamente como deve ser feito a brincadeira. E a partir do momento que a gente dá o estímulo, que a gente propõe a brincadeira,
a escala, ela solicita que a gente observe a resposta do comportamento. E, então, observe de maneira sistemática como é que isso daí acontece, para que a gente, posteriormente, então, possa estar respondendo e classificando aquela criança dentro da escala. Então, a escala labirinto, ela propõe também uma série de brinquedos. Tá? Então, dentro da própria escala, a gente sugere alguns brinquedos que devem ser utilizados. Aqui eu coloquei algumas fotos. Então, uma vez que a gente faz todas as atividades, né, da escala labirinto, a ideia é que a gente possa, então, responder como é que a criança, o que é que a gente observou diante daqueles estímulos, diante daquelas atividades. Então, a escala, ela é composta pelos sintomas centrais, divididos em 4 subescalas. A primeira de interação social, a segunda de comunicação verbal, a de comunicação não verbal e a de comportamento rígido e repetitivo, aonde dentro de cada uma dessas subescalas a gente tem diferentes itens, e esses itens, eles avaliam diferentes componentes do desenvolvimento da criança e da resposta que a criança deu a partir da avaliação que o examinador fez com ela. Então, a escala é dividida em escala Likert, que em geral vai de 0 a 5 pontos, onde cada item você tem uma descrição do comportamento que mais próximo que a criança apresentou durante a avaliação. Além dos sintomas centrais, a labirinto propõe também a avaliação de sintomas associados, como aspectos cognitivos, e também alterações somáticas, que são os fatoriais, que muitas vezes estão associados ao autismo. Então, muitas vezes, a escala labirinto, ela propõe o diagnóstico, mas ela propõe também o mapeamento de outros elementos que muitas vezes estão associados ao autismo. Especificamente, os dados que eu vou apresentar aqui hoje são os dados dos 15 primeiros itens da escala, que são os sintomas centrais. Então, o que é que a gente tem de dado hoje da escala labirinto? A gente fez a aplicação desse instrumento em 76 crianças, sendo 48 com TEA e 27 com desenvolvimento típico. Aqui a gente tem a caracterização, né, de cada grupo, com média de idade, a distribuição, né, em cada faixa etária de 2, 3 e 4 anos. Aqui a gente tem os tipos de TEA em termos de classificação. 20 eram TEAs leves, 21 moderados, 7 eram TEAs graves. Como é que foi feito? Quais foram os instrumentos que a gente utilizou para a validação da escala? O instrumento padrão ouro para o diagnóstico de autismo é a avaliação clínica. Então, para fazer a avaliação do autismo, a gente utiliza uma anamnese com questões específicas sobre o desenvolvimento da criança, sobre a interação social, sobre o comportamento rígido, sobre alterações sensoriais. E, a partir disso, a gente faz o diagnóstico a partir do DSM, a partir da observação da criança na anamnese e a partir da avaliação da interação que o examinador faz com a criança. Lembrando que toda essa avaliação ela é feita com uma equipe multidisciplinar, com médico psiquiatra, com psicólogos, médicos residentes e estudantes do último ano de psicologia. Então, como é que a escala ela está dividida? Ela está dividida, né, nesses 4 eixos, ou nessas 4 subescalas, como eu falei. Em cada uma dessas subescalas, você tem uma quantidade específica de itens, tá, que avaliam essas dimensões. Então, comportamento rígido e repetitivo, a gente tem 4 itens que avaliam algum desses elementos. Então, brincar e simbolização, rigidez, movimentos repetitivos, interesses restritos. Né? No comportamento não verbal, a gente tem 5 itens, comunicação verbal, 3 itens, interação social também 3 itens, e a ideia é que isso vai sendo construído para que a gente, então, possa compreender aquela criança a partir dos marcos de desenvolvimento que possibilitem o diagnóstico ou não do espectro do autismo. Além da escala labirinto, para avaliação, a gente utilizou também a CARS, que é um instrumento já reconhecido e padronizado, muitas vezes reconhecido como um instrumento padrão ouro, que auxilia no diagnóstico de crianças com autismo. Então, a CARS ela é composta de 15 itens e ela avalia 15 dimensões. Na pontuação da CARS, a criança, né, pode pontuar no mínimo de 15 a 60 pontos, e ele propõe mais ou menos essa classificação, abaixo de 30 pontos sem autismo, de 30 a 36 com autismo moderado, e 37 a 60, um TEA grave. Como é que foi feito, então, esse processo de avaliação das crianças? Nas crianças com TEA,
o ambulatório do labirinto, as crianças são encaminhadas pela AMA, a gente faz uma avaliação clínica de 90 a 120 minutos, e depois toda a equipe discute aquele caso a partir de todos os procedimentos que foram feitos. Então, aí a gente define se aquela criança apresenta um diagnóstico de TEA ou não. As crianças com desenvolvimento típico, elas foram avaliadas em parcerias em escolas. Então, a gente fez parcerias em escolas, os estudantes devidamente treinados iam nas escolas e faziam as avaliações das crianças que não apresentavam queixas ou demandas de alterações no desenvolvimento. Caso a gente suspeitasse de alguma alteração no desenvolvimento dessas crianças que foram sugeridas pela escola, ela era, então, avaliada dentro do ambulatório do labirinto. Então, como é que a gente fez a análise dos dados? A gente utilizou, né, uma análise fatorial exploratória através desse software. Esse daqui foi o método de extração dos dados, né, para fazer a parte da validação de construto. Para fazer a extração dos fatores, a gente utilizou a análise paralela, a gente utilizou também a curva ROC e usou também o programa JASP para fazer mais algumas análises inferenciais. Então, o que os dados nos mostraram? Aqui, inicialmente, eu vou falar da validade de construto, que é a ideia de que se os itens, eles representam aquilo que a gente está achando que ele realmente representa, no caso, que seriam sintomas de autismo. Então, os dados psicométricos da análise paralela indicaram índices satisfatórios psicométricos. Então, o KMO deu um KMO bem próximo de 1, o que é um índice muito bom. O RMCA também foi significativo. Então, esses dados aqui, eles refletem de que, olha, em termos de psicometria, os dados, eles estão adequados. E outro dado importante é que, em termos de números de fatores, a escala, ela se propõe como unidimensional. Um outro dado importante foi o alfa de Cronbach, que fala sobre a fidedignidade do instrumento, que foi de 0,97, o que é um alfa muito bom. Em geral, alfa acima de 7 já é considerado um alfa adequado. E como é que a gente pode entender que a escala deu apenas um fator? A gente olha a partir dessa tabela aqui, onde o percentual de variância explicada, ela é maior do que a variação da explicação aleatória dos dados. Se ela tivesse 2 fatores, a gente já observa que esse valor daqui, ele é menor do que o de cá. Então, com isso, a gente conclui que a escala labirinto, ela é unidimensional, ela apresenta apenas um fator, uma dimensão. Aqui, então, a gente tem a carga fatorial, ainda dentro da validade de construto, a carga fatorial de cada item, dentro da escala, ou seja, como se fosse uma correlação entre os itens. E a gente observa que a carga fatorial entre os itens estão todas acima de 8 ou 9, o que são bons índices, e índices acima de 7 já são considerados índices adequados. Apenas esses 2 índices aqui que ficaram bem próximos de 7, que foi o item 13 e o item 15, mas que no conjunto são considerados bastante adequados. Na validade concorrente, é quando a gente pega a escala labirinto e avalia se ela está mais ou menos congruente com uma CARS. Então, a gente fez uma correlação bivariada e a gente achou uma correlação bem alta, aonde de 0,95, aonde aqui a gente pode observar a pontuação da CAS, e aqui, então, a gente pode observar a pontuação da labirinto. Isso diz que, muitas vezes, a pontuação que a criança teve na CAS foi muito parecida, ou variou muito parecida com a pontuação que ela teve na escala labirinto. Isso, então, fala disso que a gente chama de validade concorrente. Um outro elemento importante é a validade de critério. A validade de critério, ela vem tentar nos dizer se a escala realmente consegue discriminar aquelas crianças que não têm TEA daquelas crianças que têm TEA. E aí, então, para fazer a validade de critério, a gente fez uma análise chamada curva ROC, que ela tenta estabelecer exatamente esse ponto de corte, ou o melhor ponto de corte, para discriminar cada um dos grupos. E aí, o que a gente observou é que a escala labirinto, ela conseguiu separar todas as crianças que não tinham autismo das crianças que tinham autismo. E o ponto de corte foi de 12 pontos. A curva ROC também, que analisa a área sobre a curva, foi de 0,99, o que é considerado um índice bastante adequado. E aqui a gente tem o nível de sensibilidade e especificidade em cada ponto de corte da escala labirinto. O ponto de corte que melhor diferenciou os grupos, né, ou que diferenciou totalmente os grupos, foram o ponto de corte de 12 pontos. Ou seja, quem estava acima de 12 pontos
estava com autismo e quem estava abaixo de 12 pontos não estava com autismo e discriminou 100% da amostra, né, toda a amostra. Ainda dentro da validade de critério, o que é que a gente fez nessa parte aqui? A gente pegou cada subescala do labirinto e fez uma curva para cada uma dessas subescalas. E a gente observa aqui também uma área sobre a curva bastante interessante, de 0,98, que é considerado uma área sobre a curva adequada. E aqui a gente analisa a sensibilidade e especificidade de cada subescala. E a gente vê que foram índices relativamente altos, né? Aqui, o menor índice foi aqui de comunicação verbal, onde a especificidade foi de 88%, o que é considerado um índice bastante adequado. E com isso a gente teve mais esse ponto de corte. Então, a ideia da escala labirinto é que, além da pontuação de 12 pontos, acima de 12 pontos que a criança deve apresentar, ela também deve apresentar uma pontuação mínima em cada uma das subescalas, ou seja, na interação social, ela precisa apresentar uma pontuação mínima maior que 2 pontos, na comunicação verbal, ela precisa ter uma pontuação mínima maior que 3 pontos, comunicação não verbal maior que 1 ponto, e comportamento rígido e gesto repetitivo maior que 3 pontos. Então, o que é que a gente pode concluir, mais ou menos, com isso daí, né? A validade de construto, ela pareceu estar bastante adequada, aonde os itens, né, eles foram adequados em termos de construção de fatores, em termos de validade empírica, tiveram bons índices psicométricos e a escala apresentou apenas um fator, né, um único fator, que seria uma escala unidimensional, que representa, então, esses comportamentos de autismo. Ao mesmo tempo, o índice de fidedignidade, avaliado pelo alfa de Cronbach, foi bastante satisfatório, foi de 0,97, o que é considerado um alfa bem interessante. Isso indica que existe uma congruência entre os itens da escala, no momento que a gente responde à escala. A validade de critério também foi bem satisfatória, conseguiu discriminar todos os participantes, daquelas crianças que não tinham autismo, das crianças que tinham autismo, né, a validade de critério. E, por último, a validade concorrente, ela conseguiu ter uma alta correlação com a CARS. A CARS, que já é um instrumento mais conhecido, já é um instrumento bastante utilizado por muitos pesquisadores e clínicos, e a gente observou que, à medida que a escala labirinto variava, a pontuação da escala labirinto variava, a escala CARS também variava. Então, a ideia é que, nesse congresso, por exemplo, a gente está promovendo, né, terminou hoje o curso, foram nos últimos 3 dias, algumas pessoas participaram, que a gente teve a primeira turma oficial da certificação para a escala labirinto de diagnóstico de autismo, né, foi um curso telepresencial, mas a ideia é que em breve a gente disponibilize a escala labirinto, provavelmente no próprio site do congresso, a gente vai estar disponibilizando. A ideia é que a escala ela esteja disponível, seja uma escala gratuita, que oriente a avaliação clínica dos profissionais, e, ao mesmo tempo, a ideia é que o grupo Labirinto possa estar promovendo pessoas para estarem fazendo esse treinamento, e que a gente possa também estar promovendo pessoas para auxiliar na sistematização do diagnóstico de autismo, sendo utilizado como um instrumento de referência para essa idade de 2 a 4 anos, lembrando que a escala Labirinto também foi estruturada para outras idades, né, para crianças mais velhas, até para pessoas adultas, mas as outras etapas ainda estão em fase de validação, a gente ainda não tem esses dados como a gente tem as das crianças de 2 a 4 anos, mas o princípio, a estrutura da escala para as outras idades é razoavelmente parecida. A ideia é que a gente tem um conjunto de tarefas estruturadas, esse conjunto de tarefas estruturadas, elas então ajudam a observação da criança, ele fornece estímulos para que a gente observe então a resposta da criança, e a partir do momento que a criança responde, a gente observa o que acontece nessa interação, e depois a gente vai sistematicamente respondendo a escala. E com isso ela vai dando um direcionamento muito melhor para aquilo que a gente possa estar aprendendo. Então era isso, gente. Essa é a escala Labirinto, né? Eu vou aproveitar mais esse tempinho ainda aqui para abrir para perguntas. Eu imagino que vocês
devem estar bastante curiosos, né, e com expectativa. Nós também, nós estamos muito felizes por estar lançando essa escala Labirinto aqui no Congresso do Labirinto, numa mesa tão cheia de pessoas queridas, né, e com instrumentos de uma alta qualidade. Era isso, obrigado. Obrigada, Gustavo, professor Gustavo, né, que veio apresentar aí a escala Labirinto, em primeira mão, né, de forma pública. É claro que já teve uma turma aí de certificação, né, que já estão, inclusive, aptos, né, a maioria, estão aptos a utilizar a escala Labirinto, mas muito obrigada, Gustavo. Agora, de certa forma, eu queria voltar aos participantes da banca, né, os professores participantes da banca, Rogério, Leda e Mirella. Olá de novo, né? Olá. Olá. Deixa eu ver o Rogério aparecer aqui. Ele apareceu, saiu. Enquanto o Rogério, né, voltou, normal. Aqui. Enquanto o Rogério chega, né, já chegou, queria parabenizar todos, né, por fazer parte dessa mesa bem agradável, inclusive, passou tão rápido, né? E queria parabenizar e deixar até o meu parecer falando que como os instrumentos, né, eles são importantes para auxiliar nesse diagnóstico e no entendimento do indivíduo, né, não só apenas no diagnóstico, mas a gente entender a frequência, a intensidade, as particularidades do indivíduo, as singularidades também do indivíduo, e aí a gente compor uma avaliação que tanto é categorial, como também uma avaliação dimensional, né? Que a gente consiga perceber a intensidade, a frequência, as particularidades de cada indivíduo. Então, eu acho que essa mesa conseguiu abarcar todas essas questões, tanto categorial como dimensional também, e a chave de qualquer avaliação. Enfim, né, tem várias perguntas aqui, o pessoal começou a fazer várias perguntas aqui, mas eu vou tentar seguir uma ordem, né, inclusive de perguntas. Primeiramente, eu vou direcionar as perguntas para a Mirella, porque ela foi, né, de certa forma, ela começou essa mesa aqui. Então, muitas pessoas perguntando se as escalas, né, que Mirella já colocou, o ABC e o próprio MChat, RF, se é disponível para uma equipe multidisciplinar, para um fono, para um psicólogo, para um terapeuta ocupacional, para um fisioterapeuta, né, que é profissional que pode, inclusive, aplicar esse instrumento. Já juntando com essa pergunta, Camila, outros participantes aqui perguntaram se as escalas são de livre acesso e como é que faz para obter, né, para ter acesso a essas escalas. E já juntando com essas perguntas também, Mirella ela falou que 4 itens na MChat RF foram eliminados da MChat, né, a escala original. E aí, muitas pessoas começaram a perguntar por que foram eliminados, qual foi aí a eliminação desses itens, o porquê foi eliminado esses itens. Obrigada, Amanda. Obrigada, gente, pelas perguntas. Acho que são super relevantes mesmo. Em relação à questão da acessibilidade, todos os 3 instrumentos que eu citei, ABC, MChat e MChat RF, são de livre acesso, são gratuitos, e vocês disponibilizam através dos artigos que a gente publicou. Então, na Cielo, vocês conseguem ter acesso aos artigos. Milena já colocou, que eu vi no chat, o link para ABC, e facilmente vocês encontram também na internet. O MChat RF é que ainda não está disponível porque a gente ainda não fez a publicação, mas assim que tiver também vai ser de livre acesso, gratuito. Então, é acessível para todos. Em relação a quem pode aplicar o instrumento, qualquer um dos profissionais pode aplicar. Tá? Ele não é de uso exclusivo do médico, do psicólogo, qualquer um pode aplicar, não precisa de treinamento para nenhum dos 3. E em relação à pergunta dos 3 itens que foram excluídos da escala da MChat, vários estudos, né, têm sido feitos para tentar identificar quais são realmente as alterações que são mais características do autismo. E aí eles identificaram que esses 3, que era o peekaboo, o andar sem destino
e o outro, que eu não estou lembrando agora, eles poderiam ser excluídos porque eles não eram tão representativos, tão importantes. E mesmo assim não comprometeria a sensibilidade da escala. Então, já que a escala em chat-RF ficou muito maior, porque assim, tem aquela etapa inicial, que eu falei para vocês, que são só 20 questões agora, mas depois tem quem precisa passar para o follow-up, que é a segunda etapa, tem um monte de perguntas, né? Então, aí eles tentaram sintetizar, enxugar para não ficar muito longa e muito cansativa. Então, é por isso. Respondido. E aí eu queria direcionar também para as outras pessoas da banca, para Rogério, né, para a própria Mirella, para a Leda e também para o Gustavo, referente que essa questão de qual é essa equipe multidisciplinar. Kelly Pereira, ela colocou uma pergunta aqui, inclusive muito pertinente. Ela falou que ela é uma profissional de educação física, ela atua na área de esportes, e se ela pode aplicar um desses instrumentos para validar alguma suspeita. Outros, né, Juliana Reis também, ela vai perguntar que ela é profissional de educação, por exemplo, de berçários, de creches, de educação infantil, e se pode utilizar esses instrumentos para identificar aí um risco para o desenvolvimento ou, de certa forma, até a questão do autismo. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Leda, gostaria de começar? Então, o instrumento que eu falei, né, o APEG, ele é um instrumento clínico, né? Ele tem uma proposta dentro do que seria o trabalho da clínica psicanalítica com crianças. Então, por isso a gente coloca, né, a necessidade de uma formação e o fato de que é preciso ser um profissional que trabalhe ou na clínica ou na escola com essa formação psicanalítica, né, com um embasamento psicanalítico ao seu trabalho. Né? Normalmente são profissionais da área né, psiquiatras, psicólogos, né, mas às vezes tem outros profissionais como fonos, né, que têm já uma experiência grande com psicanálise e que então podem também utilizar o instrumento. Mas ele não é aberto para a equipe interdisciplinar, como o IRD, por exemplo, né, que foi o instrumento inicial, né, que deu origem às outras pesquisas. Rogério, você quer falar um pouco? Eu acho que a Leda falou tudo, né? A Leda tem vasta experiência nessa área, participou como pesquisadora principal desde o começo da pesquisa multicêntrica que levou à criação do IRD e que formulou a avaliação psicanalítica aos 3 anos, depois o APEG. E é exatamente como ela falou, né? Existem alguns contextos de utilização de um instrumento em que, para que ele ganhe significado, é necessário um conhecimento prévio e uma especificidade da forma de aplicação, né? Isso seria a circunstância referente à PEG. Agora, o IRD, ele foi feito para ter uma vasta disseminação, né? E o que a gente nota é o seguinte, ele é tanto mais favoravelmente utilizado por quem tem experiência com bebês, e com parentalidade, com díades entre cuidadores e bebês, e tem toda uma discussão se seria necessário uma avaliação específica ou não. Inicialmente se desejou, né, a demanda do Ministério, que a facilidade de aplicação e disseminação prescindisse de uma formação específica, né? Mas uma coisa que tem acontecido, e a Leda acompanha bastante esse debate, não só a Leda, mas Daniele Vanderlei também, é que algumas pessoas, muitas vezes, acabam fazendo cursos privados, buscando até oferir rendimentos com preparação para o uso do IRD, e não é muito tranquilo entre a comunidade que tem usado o IRD desde o começo,
esse aspecto de que a formação seja necessária e tenha que ser paga. Então, isso é um assunto em debate, assim, mas o acesso é livre, a rigor, não é necessária uma formação prévia para ele ser utilizado, mas esse é um assunto que acaba ficando controvertido, porque muitas das publicações têm mostrado o uso bastante favorável do IRD numa variedade de circunstâncias bastante grande. Certo. Interessante. Eu queria trazer uma contribuição nesse sentido. Eu acho importante sempre relembrar, né, para quando a gente se faz essas perguntas, que todos esses instrumentos eles têm um referencial teórico. E uma vez é importante que esse profissional, essa pessoa que pensa em aplicar esse instrumento, tenha um domínio e um conhecimento sobre aquele referencial teórico, sobre aquela ferramenta que ele pretende utilizar. Então, é a mesma coisa se alguém pergunta assim, todo mundo pode dirigir um carro? Pode, todo mundo pode dirigir um carro, mas todo mundo vai dirigir um carro? Não necessariamente, porque é necessário que eu tenha uma certa habilidade, eu tenha um certo treinamento para que eu possa executar determinadas atividades. Então, eu acho que é importante esse compromisso ético e científico desse profissional que se propõe a se utilizar dessa ferramenta para chegar a algum fim. Então, esse elemento de formação, de compromisso ético, científico, de domínio teórico, deve estar presente nessa pessoa que se propõe a utilizar determinado instrumento, seja para um fim diagnóstico, seja para um fim de rastreio. Então, a ideia só, né, do instrumento ser aberto, e a gente está falando aqui, muito desses instrumentos são de uso aberto, né, mas eu acho que, antes de mais nada, é necessário esse compromisso ético do profissional em se habilitar para utilizar aquele instrumento ou não. Correto, Gustavo, né? Realmente válido, né, o que vocês acabaram de falar, porque a gente sempre fala, né, um instrumento, a gente vai utilizar um instrumento como uma ferramenta mesmo, como se fosse um martelo para a gente bater um prego. Se a gente não souber utilizar esse instrumento, provavelmente não sabemos se a gente vai bater um prego de forma adequada, né? Então, bem válido as contribuições. Leda, tem uma pergunta que foi direcionada para você, falando se pode aplicar o APG em crianças que não estão frequentando as escolas ou em creches. Sim, o APET pode ser aplicado em instituições de tratamento, por exemplo, pode ser aplicado em crianças que não estão em escola ou que estão lá, por exemplo, a validação foi feita em EMEIs, né? Então, essa aplicação, ela só necessita que, na parte de grupo, a criança, você monte, né, um grupo, seja na instituição, na escola, ou mesmo no consultório, né, que você tenha um momento em que você vai poder observar a criança em grupo. Então, tem que ter ali, né, pelo menos umas 3, 4 crianças junto com a criança que você está avaliando, para você poder fazer a entrevista da criança em grupo, né? Embora o profissional possa optar por não utilizar essa parte da avaliação, né, do acompanhamento, se ele achar que não é necessário, né? O que acontece no contexto clínico atual é que é muito necessário a gente ter uma ideia de como a criança é em grupo, porque tem crianças que no consultório estão muito bem, né, fazem um bom contato com você, brincam bem, e vem um relato dos pais que são crianças que não conseguem brincar, né, com o priminho, com o coleguinha. Então, é importante a gente ter uma observação dessa situação também, mas não obrigatoriamente em escola. Sim, Leda. Obrigada. Tem mais perguntas aqui, tá? O pessoal ficou bem engajado ao longo que você estava discorrendo sobre os instrumentos, o pessoal começar a ficar aqui bastante engajado e fizeram bastante perguntas. A própria Milena fez uma pergunta direcionada para o Rogério, tá?
E ela pediu para você comentar um pouco sobre os estudos que indicam aí a eficácia dos tratamentos psicodinâmicos para o autismo. Inclusive, quando você estava falando sobre isso na sua palestra, começou o chat aqui, um monte de pessoas, inclusive parabenizando por esse olhar diferenciado sobre essas terapias, né, psicodinâmicas sobre o autismo. Tá ok. Obrigado pela pergunta. Bom, quando a gente fala em evidência, a gente precisa lembrar, e claro que tenho certeza que a professora Milena tem isso em mente, né, quando faz a pergunta, mas eu estou vendo pelo segmento dos comentários que tem muita gente que discente de graduação, né, alunas e alunos de graduação, algumas e alguns de pós-graduação, então acho importante salientar essa menção de que quando a gente fala em evidência, a gente tem que se interrogar evidência do quê, né? A apresentação do professor Gustavo, a apresentação da Leda, a professora Milena também, todo mundo mostrando aqui que todo o tratamento estatístico vai na direção de se construir uma evidência em função daquilo que se quer tornar evidente, daquilo que se quer sustentar a partir de uma determinada referência teórica, né, que é o marco conceitual a partir de qual se constituem os construtos, a expressão empírica, fenomênica do que se quer avaliar e o contexto da sua ocorrência, né? Então, aquela sequência de slides que eu apresentei ela traz evidências de diferentes naturezas. A gente acabou fazendo uma espécie de metonímia, né? Fez com que uma determinada dimensão semântica da palavra evidência, da noção de evidência, se sobrepusesse sobre as demais, né? Mas, quando a gente fala em evidência, a gente está falando de um monte de evidências possíveis. Então, naqueles slides, eu apresentei uma série de evidências de efetividade, eficácia e efetividade de tratamento em escala grupal, né? Então, são tratamentos manualizados, são tratamentos randomizados, com controle de variáveis e avaliações independentes e às cegas. Então, com isso, se produz um tipo de evidência que é a evidência de eficácia e efetividade em escala grupal. Eu mostrei outras evidências ainda de associação com mudanças em estrutura e funcionamento neurológico. É outro tipo de evidência. Não dá para a gente partir do pressuposto de que, porque a gente está usando a mesma palavra, a gente está dizendo a mesma coisa. Não tem a mesma extensão semântica, né? Então, a gente está falando de evidências distintas. Até onde eu conheço, não existem evidências de estudos de eficácia e efetividade com ensaio randomizado, controlado, com avaliação independente e às cegas, tratamento estatístico de dados, de trabalhos psicanalíticos ou de psicoterapia psicodinâmica com pessoas com diagnóstico de autismo ou transtorno do espectro de autismo. Isso, cuidado, isso não quer dizer que não existem evidências. Então, existem abundantes evidências. O caso a caso, o estudo de caso, ele é um tipo de evidência, certo? Ele não é um tipo de evidência que traz uma generalização para a escala grupal daquele resultado. Atender diversas pessoas, uma a uma, não é a mesma coisa do que padronizar uma forma de intervenção e avaliação de um grupo de pessoas. Né? Tá aqui o professor Gustavo, que fortemente formado em psicometria, ele talvez possa dar alguma contribuição para a área, mas evidências clínicas de tratamento psicanalítico e abordagem psicodinâmica
com pessoas com diagnóstico de autismo são muito facilmente encontráveis na literatura psicanalítica, e grande parte, e aí eu preciso aproveitar e mencionar que grande parte dos estudos em escala grupal, randomizados, controlados, com avaliação independente às cegas e tratamento estatístico de dados, de abordagens não psicanalíticas, tem problemas metodológicos importantes, e muitas vezes, quando tem resultado estatisticamente significativo, esses resultados eles não alcançam significância clínica. Quer dizer, você até pode ver um pré-pós, você até pode ver uma comparação entre dois distintos métodos de abordagem, mas muitas vezes as mudanças que você detecta não têm expressividade clínica, que aquilo não representa uma coisa muito importante na vida da pessoa em tela ou dos seus familiares. Então, essa questão das evidências, ela é uma questão muito capciosa, a gente precisa conhecer no detalhe esse assunto para conseguir ir além de um negócio que é fake news, né? Notícia falsa, de que psicanálise não tem evidência. Eu queria pegar até uma carona aí, porque um dos objetivos, né, de a gente fazer a validação e transformar realmente em instrumento o APEG, foi essa ideia de que o estudo de caso pudesse ser reconhecido, né, porque o estudo de caso é um método clínico da psicanálise. E por que não considerar como um método de pesquisa que tem direito à cidadania, né? E aí, quando a gente fala em evidências, né, por exemplo, você tem lá, você começa a atender uma criança e está lá, né, na presença, reconhecimento de sujeito. Ela não fala de si mesma na primeira pessoa, né, na primeira avaliação que você faz. A criança faz 6 meses de tratamento, você vai fazer outra avaliação, você já está no momento que a criança às vezes fala dela em terceira pessoa e às vezes já fala o eu. Então está em construção aquilo que num primeiro momento estava como não. Aí, 6 meses depois, 1 ano depois que você iniciou de trabalhar com a criança, ela só fala de si na primeira pessoa. Ou seja, não é uma evidência isso, né, de que algo se transformou a partir do tratamento psicanalítico? Então, eu acho que é muito interessante essa discussão que você traz sobre a evidência, né, e o quanto que a gente, de certa maneira, tem que começar a se posicionar e mostrar, né, essas diferenças semânticas, né, o que é considerado ciência, o que não é, o que é evidência, o que não é, e poder mostrar realmente o nosso trabalho, e isso que já se produziu em mais de 100 anos de trabalho com crianças e psicanálise, inclusive na área do autismo. Muito rico, né? Eu concordo com Leila, concordo com o Gério, que estudo de caso é um método científico, inclusive, né? Pesquisa é método, né? E estudo de caso é um tipo de um método. Então, muitos anos aí, inclusive, de pesquisa, não há que falar que isso não é, de certa forma, se isso não é eficaz, se isso não é ciência, né? Então, excelente essas contribuições. Milena também, né, ela fez um outro questionamento para o Rogério, referente às questões de terapia, de alguns estudos, deixa eu até ver aqui, alguns estudos de meta-análise e com a terapia cognitiva comportamental, principalmente, de certa forma, com a terapia comportamental, que tem uma metodologia que ela não permite uma boa evidência, né? Já tem alguns estudos de meta-análise recente, né, que indica que os estudos de terapia comportamental têm uma metodologia que não permite ter aí uma boa evidência. E aí ela traz isso. E os estudos psicodinâmicos, né? Como é que a gente está trabalhando os aspectos metodológicos nesses estudos psicodinâmicos? Bom, obrigado mais uma vez pela pergunta, né? E gostaria até de fazer uma menção a pessoas queridas que estão se manifestando aqui nos comentários, né? Inês Cartão, Vera Ferrari, desculpem se eu tiver passado
batido por alguém que eu não tiver mencionado, mas eu concordo com essa afirmação, né, da Milena, que nós temos em diversas meta-análises e revisões sistemáticas da literatura a detecção de problemas metodológicos importantes de estudos com terapia cognitivo-comportamental e, mais especificamente, com o método ABA, né, Applied Behavioral Analysis, né. Quando eu fiz parte do grupo do Ministério da Saúde para escrita das diretrizes de atenção, que eu mostrei aqui, que foi mencionado, né, que o MChat faz parte, o IRD também, havia um grupo de pessoas representantes do método ABA, um grupo forte, e eles defendiam que o ABA, e essa história pública está publicada, inclusive, eles defendiam que o método ABA se tornasse um método referência oficial para a população brasileira, um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? E o que demoveu o grupo, que até então era favorável, pendia para essa adoção, o que demoveu o grupo foi justamente um levantamento da literatura que eu apresentei e que, em diversos estudos realizados pelo National Institute of Health, estudos de universidades como Yale, Harvard, Columbia, University College London, King's College, ou seja, órgãos insuspeitos, não eram instituições psicanalíticas. Ninguém estava falando bem da psicanálise, eles estavam tratando do assunto metodologia, e em nenhum deles havia uma produção de evidência tal que se justificasse a adoção do método ABA como nenhuma diretriz oficial de qualquer país, porque o board, né, o conselho do método ABA, sempre estava pressionando, em parte porque eles acreditam no próprio método, ok, em parte, eventualmente, talvez, quem sabe, por questões financeiras, né? E aí, então, eu coloquei essa questão no grupo, olha, já que a gente vai ter uma discussão, não vamos fazer a discussão na base da preferência de cada um, vamos estabelecer um critério metodológico. Então, está aqui o levantamento da literatura, outros países que sofreram essa pressão também foram fazer a lição de casa, fizeram suas meta-análises. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe o que é uma meta-análise, mas se procurar na internet vai encontrar guias bastante bons, tem inclusive do Ministério da Saúde, né? É um estudo em cima de estudos que foram feitos a partir de critérios científicos importantes para poder comparar um estudo com o outro e assim você ter um resultado estatisticamente mais robusto. Então, diversas meta-análises e revisões sistemáticas da literatura mostraram uma falha nesse ponto. Agora, a psicanálise está devendo, na área de autismo, a meu ver, um estudo randomizado, controlado, com tratamento estatístico de dados, avaliação independente às cegas de sujeitos. Demorou para a psicanálise correr atrás desse prejuízo em outras áreas, na área do autismo está demorando mais ainda. É muito difícil, é muito caro fazer esse tipo de estudo. Não é fácil, é difícil. Realmente é muito trabalhoso fazer esse tipo de estudo, mas concordo com o Rogério também. Várias perguntas. Falando um pouquinho disso aí, Amanda, só para trazer, acho que alguma contribuição que eu acho importante, é que tem esse espaço de diferentes discursos, né? Porque é isso que faz com que ambos os lados se movimentem e se aperfeiçoem. Então, eu acho que se ainda tem espaço, né, de debate, isso é que deve ser preconizado, porque é esse espaço de debate que possibilita com que a gente saia do lugar de conforto e busque essas evidências. Então, eu acho que é importante que quem trabalha com ABA busque mais essas evidências mais robustas, como o discurso da psicanálise, porque é isso que vai fazendo com que esse conhecimento vá se expandindo. A ciência, ela prima, antes de mais nada,
pelo avanço do conhecimento, e o avanço do conhecimento a partir de novas evidências, e a ideia é que isso precisa estar se reinventando o tempo todo. Então, eu acho que esse equilíbrio entre a mudança que é necessária e esses diferentes discursos estando presentes é o que faz com que o conhecimento sobre o autismo evolua, lembrando que a gente está falando de pessoas, né? Então, provavelmente não tem nenhum objeto na ciência mais complexo do que pessoas, né? Do que a mente humana, do que o cérebro humano. Então, nós somos, de longe, com certeza, o objeto mais complexo. Então, se a gente não vê isso, muitas vezes, em várias outras áreas da ciência, não vê, assim, um discurso único, pronto, com objetos que a gente pode, vamos dizer, de certa forma, detalhar, estudar, manipular, imagine com pessoas. Então, acho que a possibilidade desse discurso estar presente, desses diferentes discursos estar presentes é super válida, porque isso possibilita esse avanço do conhecimento, porque senão a gente vai sair da ciência e vai entrar, né, numa religião, olha, só isso é que funciona, só isso é que serve, e simplesmente eu perco justamente algo que a ciência valoriza tanto, que é a criticidade, a dúvida. Então, acho que essa discussão aqui que a gente está tendo e colocar em xeque as nossas próprias ideias são fundamentais para que a gente possa avançar. Posso acrescentar só uma coisa? Pode, Rogério. Eu gostaria de deixar claro que não se trata de maneira nenhuma de qualquer contrariedade da minha parte, a priori, em relação a outras abordagens que não sejam psicanalíticas ou psicodinâmicas, nem em relação à ABA, nem ao método cognitivo-comportamental, né? O SUS tem uma diretriz muito clara, enquanto ele existir, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que prima pela liberdade dos pacientes, das pacientes e das famílias na adoção dos métodos que estejam disponíveis para o tratamento. E a gente sabe que a implicação, a motivação da pessoa em se empenhar num determinado trabalho para melhorar a sua condição clínica, ela é de fundamental importância. Então, o que eu defendo é que as pessoas tenham liberdade para escolha das suas perspectivas terapêuticas, com as quais se identificam, com as quais se sentem mais à vontade, e eu defendo que haja uma discussão metodologicamente orientada. Então, o que eu estou dizendo aqui é que quando a gente fala de evidências, a gente precisa saber bastante bem fundamentadamente do que a gente está falando. Então, de maneira nenhuma, eu quero passar uma impressão de que eu esteja me opondo a uma ou outra abordagem e favorecendo aquela da minha predileção. Ótimo, Rogério. Queria, né, falar um pouco, as pessoas começaram a perguntar também sobre a escala labirinto, Gustavo, né, e aí as pessoas começaram a perguntar como é que é para ter acesso, quando vai ser aí o segundo curso, né, de autorização aí do uso da escala do labirinto. Muitas pessoas perguntaram como é que é o trabalho que o labirinto realiza na Escola Baiana de Medicina, como é que é esse trabalho, como é que é esse rastreio com as crianças. Então, bastante pessoas interessadas no trabalho de vocês aí na Baiana. Tá mudo, Gustavo. Tá. As informações sobre a escala provavelmente vão estar disponíveis no site, no site do Congresso. Esse site a gente já registrou, provavelmente ele vai continuar online. Para a gente, né, para mim, para a Daniele e para a Milena, né, que estamos como autores, para a gente também é novo, então para a gente está ainda também tomando certas decisões, então a gente não tem isso ainda fechado, quando vai ser o próximo curso, então eu não tenho, infelizmente, porque está sendo tudo muito rápido, né, inclusive com o Congresso, mas provavelmente é um dos canais de comunicação
vai ser através do site. Tem o Instagram também do Labirinto, se vocês puderem, sigam. Então, muitas vezes a gente está também aprendendo a mexer nas redes sociais. Tem um canal no YouTube também do Labirinto. Então, estejam atentos ao site, às redes sociais, que provavelmente a gente vai estar divulgando novos trabalhos. Em relação ao trabalho que o Labirinto faz ao ambulatório, né, ele funciona dentro da Escola Baiana, na unidade de Brotas. A instituição ela nos fornece todo o suporte para que esse ambulatório funcione. Agradecer também à clínica de psicologia, quem nos acolhe, que é o local onde o serviço funciona. A gente atualmente faz avaliações diagnósticas, suspeitas diagnósticas de crianças com autismo que são encaminhadas pela AMA. Então, a gente direciona esse fluxo, né, vinculado à AMA, muito por uma demanda que foi proposta pela própria instituição. Então, diante desse contexto, a gente recebe as crianças que são encaminhadas por lá. Então, a gente não tem, assim, uma demanda aberta. E, por isso, a gente tem uma certa limitação, inclusive em termos de tempo, espaço. O Labirinto funciona, pelo menos funcionava até antes da pandemia, nas quintas-feiras à tarde, mas, basicamente, o encaminhamento vem da AMA, daqui de Salvador. Tá sem som. Obrigada. Algumas pessoas aqui perguntando se a possibilidade de ampliar o atendimento para outras famílias, porque, de certa forma, tem esse encaminhamento pela AMA. Muitas pessoas perguntando sobre isso, e muitas pessoas agradecendo também, tá? A mesa, inclusive várias pessoas ao longo do que vocês estavam falando, de todos vocês, né? Falando que isso vai ser muito enriquecedor no trabalho deles enquanto profissionais, né? Então, entre clínica, nos ambulatórios, né? Nos institutos de saúde, como as palestras de hoje foram enriquecedoras para a atuação profissional, tá? Então, muitas pessoas aí agradecendo a vocês sobre esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, né? Tanto o Labirinto, como os outros grupos de pesquisas também que trabalham aí com autismo e com escalas. E eu acho que, inclusive, essa mesa, esse debate na mesa foi muito importante, inclusive, para a gente entender essa característica de diversas abordagens, que, de certa forma, não são excludentes uma da outra. O que eu vejo é que são complementares, né? Então, não há uma exclusão. Então, a gente precisa se unir enquanto profissionais que trabalham com essa área, independente ali da abordagem. Mas é claro que a gente tem um referencial teórico, né? E a gente precisa se apropriar um pouco desse referencial teórico, até para aplicar um instrumento, até para saber manusear aquele instrumento como ferramenta, tanto de diagnóstico, como identificação, inclusive, de alguns sintomas, de algumas particularidades e algumas singularidades de cada indivíduo, de cada pessoa, né? Enfim, gente, eu gostaria de agradecer todo mundo que fez parte dessa banca, todo mundo que está aqui assistindo, todos os presentes, o professor Rogério, o professor Gustavo, a professora Leda e a professora Mirella, né? Inclusive, parabenizar pelo Dia do Professor, e Milena também, que está aqui, eu sei que ela está aqui no chat também, parabenizar a todos pelo Dia do Professor, né, e agradecer realmente vocês por compor essa mesa. Lembrando que hoje a gente tem aí o quinto simpósio, né, amanhã a gente tem mais programação no Congresso Labirinto. Então, temos aí os ateliês pela tarde, à noite também temos mais outro simpósio, e o Congresso Labirinto vai até o sábado, né? Então, até o sábado a gente tem aí toda a programação do Congresso Labirinto. Quem quiser, inclusive, entrar mais acesso sobre essa programação, entre lá no site do Congresso Labirinto, tá bom? Obrigada a todo mundo e boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, foi muito